O fascismo tem sido palavra recorrentemente utilizada no vocabulário político atual. Porém, o que seria ser fascista? Olhando através da história, países como Portugal, Alemanha e Itália tiveram governos fascistas liderados por Salazar, Hitler e Mussolini. E no Brasil? Teria Getúlio Vargas implementado um regime fascista? Quais as semelhanças e diferenças entre os regimes do século XX e os dos dias atuais? No podcast a seguir, feito inicialmente como live no Instagram da revista Tema Livre, sob o título História e Fascismo, o professor Dr. Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e a convidada, a professora doutora Heloísa Paulo, da Universidade de Coimbra, conversam sobre essas questões. Vou começar te perguntando conceitualmente para os autores, o que é o fascismo? Bom, você tem duas correntes distintas, né? Uma que diz que o fascismo tem uma determinadas características, entre essas características é o nacionalismo exacerbado, a defesa da raça, mas que defende que tem que haver uma participação popular, né? Como o Renzo de Felice e tantos outros, é a questão da massa de manobra que o fascismo possui como pano de fundo, e esse pano de fundo é figurado nos fachos de combatimento, em outras instituições que formam esse enquadramento do Estado fascista, da fascistização do Estado. Há outros autores que defendem que, independentemente dessa popularização do fascismo, há características que podem delinear um Estado como sendo fascista, né? Essas características vão da configuração, da própria configuração jurídica, como esse Estado se coloca, a partir do corporativismo, como é o caso do salazarismo, né? E aí é uma apropriação direta do fascismo italiano, e também de determinadas instituições que vão criando, como a Mocidade Portuguesa, a Juventude, a Legião Portuguesa e outras instituições que são similares do fascismo, mas que em Portugal ganham uma característica própria, né? Já que não há essa manipulação, não seria uma manipulação é através da propaganda, mas não seria esses movimentos de massa tão característicos do fascismo italiano. O mais curioso é que os próprios teóricos fascistas italianos, existe um livro chamado do Alfredo Bossi, se eu não me engano do autor, é um livro de 30 e poucos, que diz que em determinado momento ele faz uma análise da ideologia fascista e diz que Portugal é o vero fascismo, porque tinha a figura do líder, tinha o nacionalismo e utilizava, né, instrumentais como a propaganda, a cultura popular, o folclore, para delimitar aquele ideal fascista de cidadania, né? Uhum. Em termos da teoria, ela começa quem são, vamos dizer, os primeiros autores que começam a estar gerindo isso? Porque se a gente for pegar, por exemplo, né, mais no âmbito da esquerda, você vai ter, ok, Marx, você vai ter pensadores. E aí, no fascismo? Oi? No fascismo. No calor da hora, você tem o Daniel Guérin, tem o. Ai, agora, olha, vamos começar com o Daniel Guérin, minha memória não está tão boa, mas você tem uma escola muito forte em Roma, com o próprio Renzo de Felice, que era uma figura assim, feliniana, né? E você tem uma escola em Bolonha, né? Que que tem uma outra postura, que é essa postura de que o fascismo é mais aberto e pode ser visto em vários países. Esse centro de Bolonha que dá origem a uma rede
de estudos do fascismo e autoritarismo, do qual pertencem, além da Universidade de Bolonha, a Universidade de Coimbra, a Universidade de São Paulo, né? É a Universidade de Pontevedra, né? E com colóquios e tudo, e que tende a analisar o fenômeno do fascismo e as suas variantes, daí o autoritarismo, em diversas partes do mundo, basicamente nesses 4 grupos de historiadores. A gente tem visto muito em cima de algumas pessoas, de alguns políticos do século XXI, o pessoal atrelando a terminologia fascista e etc. Mas é aquela história, para ser fascista tem que ter vamos dizer, um arcabouço teórico que esses políticos não me passam ter. E aí, como é que você comentaria essa questão? Eu acho que é um arcabouço ideológico. Você tem determinados elementos ideológicos, né, nesses políticos que utilizam formas autoritárias de populismo de um século XXI, que eu acho que iria mais por aí. O Bolsonaro da vida, que utiliza uma postura populista, no caso, né? Que fala do nacionalismo extremado, que tem um discurso anticomunista, né? Completamente fora de época. Aí você caracteriza esse populismo, né, pela adesão ao discurso de determinadas camadas, que aí muito parecidas com aquelas que apoiaram o fascismo no seu início, nos anos 20. São a classe média baixa, com medo de uma proletarização, que é uma das características do fascismo, né? Então, aí, esse medo à proletarização é que gera, né, toda essa adesão, muitas vezes, que para nós é irracional, mas que existe uma racionalidade dentro do pensamento fascista ou dentro do pensamento do populismo de direita, que justifica seguir um discurso que nos parece irracional, mas que para eles tem toda a lógica à medida que oferecem uma elevação social que, na verdade, não existe, né? É uma promoção social através de um ideal de cidadania na qual ele se põe superior a todo o resto, né? O proletário não é proletário, é um cidadão, né? O pobre miserável que vive numa choupana se identifica com o Bolsonaro pela grosseria, né? No caso, não estou querendo dizer que pobre é grosso, mas são os modos mais agressivos dele que muita gente se identifica. Então, é esse jogo, né, que esse populismo atual, que eu chamaria de um populismo que está beirando o autoritarismo, né? Ele faz, e daí a sua similaridade ao fascismo, nas suas origens. Até você falou essa questão do populismo, muitas das vezes a gente também escuta, até em termos do Brasil, a Getúlio Vargas era fascista. Então, por exemplo, essa questão do Getúlio e Getúlio ser fascista, como é que você comenta isso? Eu considero o governo do Vargas um autoritarismo que tem muito a ver com uma herança de clientelismo, uma herança de paternalismo de uma sociedade que saiu de um regime escravocrata, mas nunca deixou os preconceitos para trás e nunca deixou a imagem da Casa Grande e da senzala, né? E tanto é que o Vargas vai assumir esse papel paternalista. Ele vai ser o pai dos pobres, vai ser o pai da nação e vai por aí adiante. Coisa que você não vê propriamente no Mussolini. Ele não se diz nunca o pai da Itália, né? E o Salazar? Muito menos o Salazar, né? Se há coisa que pode pôr numa antípoda a figura de um Vargas que se deixa fotografar com criancinhas e com vedetes de cinema, e um Salazar que as crianças, que
Eu não sei se as crianças teriam medo dele, mas é uma figura que impõe um determinado respeito, né? E se distancia muito, né, de qualquer divertimento. Ele é um homem sério, cuja imagem vai modificando à medida que o regime ele é obrigado a se adaptar depois do pós-guerra, e um Salazar que é o homem que nunca ri, que é assim que ele se pinta nos anos 30, né? Nos anos 50, ele é o homem que ri, ele é o homem que se deixa fotografar do lado da Christine Garnier, que era uma fotógrafa muitíssimo famosa, né? Deixa-se até insinuar que ele tem um caso com a Christine Garnier, né? Apesar dela ser casada, mas o marido também já estava acostumado com isso. E esse homem nunca se encaixaria nessa questão do populismo, né? Para você ter uma ideia, a diferenciação que eu acho que marca, é um item que marca bem essa diferenciação. O Vargas tem, isso aí eu estou desenterrando uma tese que tem mais de 40, tem quase 40 anos. A minha tese de mestrado. Que tem 78, né, naquela época, perdão, 78 é o nome do Salazar. Tinha uma carradas, que eu já não me lembro mais, de obras dedicadas para crianças, né? A história do menino Silvio Borja, histórias infantis, onde a figura do Vargas aparecia como um menino que cresceu e que se tornou presidente, não sei o quê. Então, tem uma história dessa em termos de Salazar. Né? Muitas coisas diferenciadas, odes, inclusive, né, a heróicos, uma tentativa de equiparação a ele, a um herói da restauração, ou então ao lado do Nuno Álvares Pereira, né, na formação do Estado português, mas você não tem essa tentativa de captação do público infantil. E você não tem uma tentativa de uma captação de uma forma popular, mais popularesca e urbana de um público. A figura do Salazar, se a gente colocar assim, é muito mais, e isso nota-se nos discursos dos anos 30 e 40, né? Ele é muito mais, o apelo dele é muito mais rural, as metáforas que ele usa nos discursos são metáforas rurais, é o campo que é semeado, é a semente boa da semente má, né? E aí vai por diante. Ele é sempre o professor de Coimbra, que pode a qualquer momento pegar o comboio e voltar para Coimbra, e voltar para Santa Comba, para sua aldeia, onde tinha, por sinal, na estação de Caminhos de Ferro, lá na estação de trem, uma sede da Polícia Internacional de Defesa do Estado, da PIDE, né, para vigiar quem chegava e quem saía, mas ele nunca fez um discurso, olá, meus amigos, não, isso aí não cabia ao universo do Salazar. Cabia ao universo do discurso que o Salazar fazia para os imigrantes portugueses no Brasil. Que não era ele que fazia, né? A maior colônia portuguesa à época, né, aqui no Brasil, mandando dinheiro para lá. E o problema do discurso no Brasil é um discurso suavizado, né? Tem um livro do Armando Aguiar chamado Salazar, um Homem do Momento, em que ele relata uma série de anedotas sobre o Salazar, coisa que seria impossível aqui. As anedotas aqui sobre o Salazar, quem fazia era a esquerda. E tinha umas maravilhosas. Né? Tem alguma que você possa contar? Uma desses livros do Armando Aguiar tem a ver com o espírito de poupança, né? Somos pobres, mas felizes, essa coisa toda, dizendo que um funcionário chegou perto dele e disse assim, olha, eu perdi o autocarro, perdi o ônibus e fui correndo até Belém, até aqui, para
poupar dinheiro. Ele disse, não, isso não correria até atrás de um táxi, porque aí pouparia mais. Quer dizer, são piadas estúpidas, mas tudo bem, né? A esquerda não, a esquerda tem piadas muito mais pesadas, né? Que eu me abstenho de falar numa live. Mas esse tipo de suavização da imagem de Salazar é uma coisa muito engraçada, que é típica daqui, né? Nos anos 30 aqui você vai ver, depois há um certo controle, mas você vai ver nos jornais da colônia anúncios que anunciavam frigorífico, geladeira Salazar, tão econômica quanto seu patrono. Ou então azeite Salazar, genuinamente português, né? E tem todos essa tentativa do aliciar do público imigrante, porque a imagem de Salazar vai ser a do menino que saiu de Santa Combadão, foi estudar para Coimbra, né? Mas que vinha, isso acontecia mesmo, vinha nas férias para Santa Comba e saía com o carro abarrotado de produtos para levar para Belém, e que em Belém ele tinha sua capoeira com as suas galinhas, para essa herança rural que o imigrante se identificava completamente. Né? Não é à toa que até hoje. Não é à toa que até hoje, uma coisa, na sala de reuniões do Real Gabinete Português de Leitura, você tem uma cópia do retrato do Salazar do Abel Manta, que tem aqui no Museu do Caramulo também, que ele fez para o Museu do Caramulo. Você até estava falando do Salazar e a imagem da história do menino e tal, mas o que vamos dizer assim, falar um pouco da história dele mesmo. Ele nasceu lá em Santa Combadão, e aí? Ele era filho de um capataz, quer dizer, uma pessoa que administrava terras de outros na zona de Viseu. Foi seminarista, porque era a forma que os meninos pobres, né, ou rurais, ascendiam e conseguiam estudar. Como ele era muito bom seminarista, ele escrevia no Seminário Maior em Viseu, publicava um jornal, ele conseguiu entrar para a Universidade de Coimbra. Ele entra para a Universidade de Coimbra para o curso de Direito. Certo. Tá? E aí conhece o Cardeal Cerejeira, que o Cardeal Cerejeira foi o grande amigo dele e era o pilar que representava a igreja no regime. Pelo menos no início dos anos 30 e 40, porque depois a igreja vai cindir, né? Você tem uma igreja progressista, né? Uma associação cristã de moços, uma juventude católica que vai dar na oposição, né? Você tem o Manuel Serra, por exemplo, que foi um dos líderes da juventude católica e que vai estar encabeçar a Revolta da Sé, em 59. E depois vai estar na tomada do avião da TAP em 61, na Revolta de Beja, do lado da tomada do avião da TAP. Né? Então, essa igreja, mas no primeiro momento, essa ligação do Salazar com Cerejeira se torna muito importante. E daí ele vai ter uma simpatia muito específica. Ele vai ser com o advento da ditadura militar, porque a República de Portugal surge no dia 5 de outubro de 1910. Né? Passados 16 anos, por causa do enfraquecimento da guerra, das distensões internas, né, entre partidos, de todo o debate político, de uma república ser urbana, a república existia em Lisboa, em Porto, quando muito em Coimbra, mas não existia os padres comandavam os padres, porque a república era anticlerical, né? A república proibiu as ordens religiosas. Esse casamento do Salazar com a igreja surge ainda no tempo da faculdade, quando ele
vai se tornar um dos fundadores do Centro Acadêmico Cristão de Coimbra, o CADC. Isso é mais ou menos 1900 e... 1920, ele defende a tese em 1919, eu acho. Eu não tenho as datas corretas, tá? Mas em 1926, ele já era professor e ele é chamado em 27 para ser ministro da Economia. Tá? Sai e volta em 28. E a ascensão dele para primeiro-ministro está ligado à própria ascensão da direita que é feita após a ditadura militar, porque a ditadura militar ela surge por um descontentamento interno com relação à República. Ela é feita por republicanos. Essa ditadura militar... Falar um pouquinho dela, porque a gente tem alguns momentos, né, também que são um pouco... da história de Portugal, pelo menos o que muito no Brasil, caiu a monarquia, pode ter no máximo ali o presidencialismo com Sidônio Paz e depois já o Salazar. E tem esses detalhes, essas nuances que muitas das vezes são esquecidas. Olha bem, a ditadura militar surge por uma dissidência interna do próprio republicanismo, uma dissidência interna que é gerada, inclusive, no interior do próprio exército, né? Muitos membros do exército, inclusive o Sousa Dias, que está no movimento do 28 de maio, de 26, um ano depois ele vai estar contra, porque a ideia de muitos militares, isso aí tem a ver com a própria influência do movimento que também se conhece no Brasil, que é os jovens turcos, né? Regular a situação, regular os conflitos e devolver o poder ao povo. Só que havia uma parcela dos militares, já próximas ao modelo fascista, que, com o Carmona, né, que vai ser o presidente eterno até 51, defendendo o contrário, né? Defendendo a radicalização e a fascistização do Estado. Né? E é essa parcela do Exército que ganha. A outra parcela é derrotada. E é derrotada no movimento que é do 3 de fevereiro de 27, que é a primeira revolta contra a ditadura militar armada de grande porte, no qual o Porto, a cidade do Porto, que é onde a revolta começa, é bombardeada a partir de Gaia. Né? Então, em nomes conhecidos, um nome conhecidíssimo no Brasil, que é o historiador Jaime Cortesão. Jaime Cortesão, sim. Tem até a Cátedra na USP. Justamente. E o Jaime Cortesão, junto com o Jaime de Moraes, que era um antigo governador da Índia, né? Junto com José Domingos dos Santos, tem o capitão Freiria e uma série de militares, entre eles o próprio Sousa Dias, que está doente, mas eles queriam um general, né, para legalizar a coisa. Tentam uma revolta em Lisboa, tentam uma revolta que é falhada, por falta de articulação com o Porto, e são obrigados a seguir para o exílio, e acabam por morrer no exílio. O Jaime de Moraes morreu em Niterói, no exílio. Né? Ele veio para cá, teve a Covibra em São Gonçalo, certo? Ele trabalhou na Covibra em São Gonçalo, porque a Covibra era do Lúcio Tomé Feiteira, que era que tinha no Brasil, em Portugal, a Covina, Companhia de Vidro Nacional. E vai para o Brasil em 42 e funda a Covibra, Companhia de Vidros do Brasil. Essa Covibra, ele vai chamar uma série de elementos ligados à oposição, que estão exilados no Brasil, ou imigrados no Brasil, como o João Sarmento Pimentel, que é o único dessa leva de 27 que consegue sobreviver, ele e o César de Almeida, né, que conseguem sobreviver além do 25 de abril, né, o restante morre. Então, eles vão trabalhar, ele passa a acolher
essas pessoas para a Covibra como uma forma de sobrevivência. O Jaime de Moraes, a formação dele é médico, ele era médico da Marinha, mas ele se enfiou na política, ele foi governador de Angola, foi governador da Índia, né? E acabou trabalhando em São Gonçalo, na Covibra. Antes disso, passou pela Guerra Civil de Espanha, né? Era um elemento muito próximo a Parque Cavaleiro, ao Partido Obreiro Espanhol, um elemento muito próximo ao Juan Negrín, toda a cúpula do Estado espanhol. Em 1934, ele tem um acordo com um industrial espanhol chamado Horacio Echevarrieta, e com o governo espanhol, já é uma república, o governo financia a compra de armas para esse grupo, que era o grupo de Madrid, os grupos dos Budas, né, levar as armas e fazer uma revolta em Portugal. Acontece que a direita tinha... Desculpa até te interromper, mas aqui apareceu uma pessoa falando sobre publicações suas, e assim, eu não sei se é livro, capítulo de livro, se foi teu pós-doc sobre os Budas. Os Budas têm... eu tenho muitas coisas escritas sobre o Budas, tanto em Espanha quanto no Brasil. Tenho artigos, e tem um livro que era para sair agora, mas com essa coisa do Covid-19, né, ficou adiado, que é Os Exilados de Salazar no Brasil, que ganhou o prêmio da RAD 2019, da Rede de Arquivos Diplomáticos Ibéricos, representando Portugal, né? E que vai sair pelo Arquivo Histórico Diplomático aqui. É isso que eu ia te perguntar, né? Essa vai ser uma edição portuguesa. Não vai. Essa primeira publicação desse trabalho, ele vai ser publicado em Portugal, né? Em Portugal, O Carlos mandou ok, que essa pergunta foi dele. Eu também recomendo, aproveitando que a gente deu um pouco essa pausa, falando aqui para o Carlos, do Aqui Também é Portugal, que já está na segunda edição, não é? Não, ele tem uma edição na Amazon, chamado Salazar no Brasil. É muito difícil relançar coisas aqui no Brasil, em Portugal, sobretudo eu tentei relançar através da imprensa da universidade, mas a imprensa da universidade é lenta. Eu tenho uma obra sobre imigração e exílios, que é uma obra coletânea com especialistas de Portugal, de França, de Espanha, do México, da Argentina, e que está no Prelo desde 2017. Já tem ISBN desde 2017, até hoje não saiu. Quer dizer, as coisas aqui são lentas. Quando sair, a gente nem se lembra mais do que escrevi. Eu já não me lembro mais do que eu escrevi ali, mas tudo bem, né? A gente só não pode fazer como aquele político famoso, né, que disse... Tem gente que diz que isso é fake news, enfim, que esqueça tudo que eu escrevi, né? Não. Apesar de que eu acho que eu já esqueci grande parte, mas eu acho que, modestamente, eu acho que eu consegui escavar algumas coisas, né? A brincadeira só para a gente descontrair aí no meio dessa live. Eu vou te perguntar uma coisa também sobre o Salazar. É verdade essa história da morte do Salazar da cadeira? Não. Sim. Né? Ele caiu da cadeira, ele teve um AVC e caiu da cadeira, né? Daí a música tem uma música do Zeca Afonso que fala, né? O velho caiu da cadeira, né? A formiga no carreiro, né? Que conta essa história. E que todo mundo pensava que com a morte do Salazar, porque ele cai, tem um AVC, ele é afastado, entra o Marcelo Caetano, e ele morre em julho, e nunca tomou consciência que tinha sido afastado do governo, né? E o Marcelo Caetano, as pessoas esperavam que fosse uma abertura, quer dizer, a primavera marcelista, que chamam. Só que o Marcelo Caetano, as pessoas mais otimistas, esqueceram que o Marcelo Caetano
era um dos primeiros baluartes da mocidade portuguesa. Alguém que é criado, que chefia uma instituição fascista, como foi a mocidade portuguesa, e eu já estou vendo que tem gente, a comparação de Portugal, Alemanha e Itália. A gente faz muito isso nesse grupo, nessas reuniões da Refat, e a semelhança com a Itália é muito grande. É muito grande. Se diferencia um pouco da Alemanha por aquela coisa do caráter nacional que cada um assume. O militarismo alemão é muito mais forte do que aqui, né? Somos um povo de brandos costumes, já dizia o Salazar, do que em Itália, porque Itália eles tentam reviver a glória romana, né? Mas isso a conquista da Etiópia, por exemplo, mas entra quase no plano da anedota, porque são projetos políticos de expansão que só se vão concretizar, né, depois do pacto de aço que eles fazem com Hitler. Porque antes disso, a coisa fica meio frustrada, vamos dizer assim. Né? Existe um filme de propaganda que se chama Cipião Africano, né, que é trazido de Roma, da antiguidade para a atualidade fascista, né? E que o Cipião aparece como fascista, né? Tentando conquistar os bárbaros do norte da África e tudo mais. Mas esse caráter é muito menos acentuado, assim como é menos acentuado em Itália o antissemitismo. Ele existe, assim como existe em toda a Europa, né? Toda a Europa é antissemita, né? Só que ele é muito menos acentuado. As leis antissemitas, elas surgem num segundo momento no fascismo. E em Portugal, elas não chegam a surgir, mas elas se inserem dentro da proibição das sociedades secretas. Considera-se o judaísmo uma sociedade secreta e uma sociedade não nacional. Nacionalismo aí é o pilar que norteia todos esses condicionamentos. O judeu não tem nação. Então, essa diferenciação. Um outro fator é que o Giuseppe Garibaldi, quando teve na luta, né, do ressurgimento italiano, da construção da nação italiana, um dos discursos finais, quando ele se retira, né, ele diz assim: fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. São nações novas, a Alemanha e a Itália, que usam as tradições, usam os costumes para construir um ideal de cidadania. Em Portugal, isso existia, né? Ele vai ser ampliado e tipificado, mas essa noção da pertença, nem que seja a gente olhar a pertença com relação à terra, ao contexto histórico, isso já existia, porque a monarquia trabalhou isso desde Afonso Henriques, né? A unificação não só na língua, mas através de um passado comum. Isso já existia. A Itália e a Alemanha vai fabricar esse conceito, vai fabricar esse ideal de cidadania, utilizando a cultura popular, por exemplo. Né? Há um novo... Aqui também se faz, né? O Secretariado de Propaganda Nacional faz isso, se apropria da cultura popular, né? E usa como uma forma de se aproximar do povo, né? Já existiu o Teatro do Povo, que vai de aldeia em aldeia, com peças extremamente nacionalistas, apesar de não ser declaradamente nacionalistas,
né? Você não tem nenhuma peça assim que faça odes ao Salazar, não faz odes ao regime, mas de uma forma muito poética, né? Você tem, por exemplo, concursos de contos que é, obras nacionalistas, né? Que deixou o Fernando Pessoa em segundo lugar, e no primeiro lugar é dada uma obra de um padre que conta a conversão de um comunista, porque ele está com a esposa doente na carroça e aparece um senhor que ele dá carona, e o senhor era o Santo Antônio, que lhe cura a mulher, e isso ganhou o Fernando Pessoa, né? Mas não deixa de premiar o Fernando Pessoa, né? É uma apropriação, é uma releitura de um folclore existente. O que acontece na Itália e na Alemanha é a criação de um folclore a partir de tipos regionais, né? A partir de histórias regionais que são unificadas. E até depois da queda do Hitler, do Mussolini, vamos dizer assim, o Estado Nacional alemão, italiano, eles permanecem, eles vão abraçar digamos assim, reeditar essas versões criadas pelo nazismo e pelo fascismo do Mussolini, ou não, pega, joga fora e vamos fazer uma coisa nova? Isso aí tem dois momentos específicos. Você tem o final da guerra, na qual a Itália tem uma leitura crítica, porque a Itália tem os partidianos que vão conseguir fazer, apesar de toda a ingerência dos Estados Unidos, toda a tentativa de esmagar o Partido Comunista Italiano, né? Você tem uma nova leitura a respeito do popular na Itália. Na Alemanha é muito complicado, né? Até a década de 90, a história alemã terminava com a ascensão do Hitler e recomeçava com 1947, com o Plano Marshall, com a ingerência norte-americana. Quer dizer, há um período que o nazismo é reduzido em muitos livros didáticos a 4 parágrafos. Na década de 90, é que eles tomam consciência do perigo que isso é. Há um filme muito engraçado, quem puder ver, se chama Uma Cidade Sem História. Que é a história, quando há essa recuperação da história do nazismo, do repensar da divulgação da história do nazismo na Alemanha, e que é a história de uma moça que resolve fazer a história local da cidade dela. E ela descobre que todos aqueles, o prefeito, os deputados, inclusive o pai e a mãe, faziam parte do partido nazista. Uhum. Você falou em filmes, até eu me lembrei, esse filme, algo como Rue Laureston, é um filme francês, mas ele começa em torno de 46, 47, não me lembro, é um filme que eu já vi há mais de 10 anos, acho que ele começa em torno de uma investigação para pegar os colaboradores do nazismo em Paris. E aí começa... que essa rua, vamos dizer assim, seria a rua segmentos mais desfavorecidos que teriam colaborado, só que a investigação vai levando para o topo da pirâmide social. E aí a última cena do filme é aqui, ó, vamos esquecer isso, e termina o investigador andando por um corredor longo, frustrado, porque não pôde, quando a investigação começa a chegar em pessoas que nessa França pós-guerra continuam no poder, essa investigação tem que parar. A redemocratização espanhola foi feita dessa forma, né? O Franco morre, o rei assume e promove a democratização espanhola. Retornam os exilados, né, que
que estão desde 39 fora, no México, que só reconheceu o governo espanhol depois que o Franco morre. O governo mexicano, do Cárdenas, ele acolhe todos os refugiados republicanos e nunca reconheceu o governo do Franco como um governo legítimo. Ele reconhecia o governo da República no exílio, que consegue sobreviver até a morte, até depois um pouco da morte do Franco, mas a frustração vem de que eles não conseguem se impor, justamente por causa disso. Há um branqueamento, né, da sociedade. Há historiadores como Pio Moa, que diz que houve mortes de um lado e do outro, e se esquecem de uma coisa importante, né? Os republicanos, desculpe, o período de guerra republicano foi de 36 a 39. O Franco, de 39 até 1974, ainda estava matando gente. Ainda estava em perseguindo e matava os republicanos. Quer dizer, o Balthazar Garçon, toda essa questão da memória histórica, vem colocar de novo a questão de quem é o culpado. De liberar as memórias que são massacradas, né? Por esses governos que tentam apaziguar a participação da sociedade nesses movimentos. Então, para a gente finalizar essa última pergunta, fechando aqui, e a Salazar morre, ou melhor, até antes dele morrer você tem aí o Marcelo Caetano entrando, e aí, essa queda do regime e a ida para a democracia? O processo é completamente diferente do que ocorre em Espanha, atenção. Em Espanha é uma passagem que eles chamam de passagem suave. Aqui não. Aqui foram anos de resistência, né, de luta interna, de luta externa. A oposição radicada no Brasil sempre agiu. Você tem, por exemplo, o primeiro sequestro de um avião comercial para fins políticos foi feito por exilados antissalazaristas, né? O primeiro sequestro de um navio para fins políticos foi o Santa Maria, com Henrique Galvão, né? E essa mesma turma, o Camilo Mortágua, que vai sequestrar o avião, né? Você tem uma série de ações, tem o assalto do Banco da Figueira da Foz pela LUAR, que é a Liga de Unidade e Ação Revolucionária, com Paulo Inácio, com Camilo, para fins políticos, né? Você tem toda uma luta, inclusive do próprio Partido Comunista, que tem a Ação Revolucionária Armada, que é o braço armado do Partido Comunista. Então, o que você vai ter? Você vai ter um passado de luta, mas essa luta, esse passado, não atinge toda a sociedade. O que vai atingir toda a sociedade, vai minar completamente o salazarismo, é a guerra colonial. E vai dar ao conhecer um outro lado, um lado muito mais podre, à medida que os filhos dos que apoiavam o Salazar, né, os filhos do campo, começam a morrer em Angola, em Moçambique, na Guiné. Quem que vai fazer esse processo? São os capitães, que pegam 3, 4 colhões em Angola, né, em Moçambique. Tem gente que passa 12, 13 anos da vida em comissões de guerra. E até que dão um basta. E são os capitães de Abril, com esse basta, que novamente conseguem o que muitos movimentos, isso aí desde 27, né, não conseguem fazer, que é unificar os militares em torno de uma proposta de derrube do regime. É engraçado que tem um republicano, o Tamaninho Barbosa,
que depois, mais tarde, vai ser anistiado e vai se aproximar ao governo, o Tamanini Barbosa, ele é entrevistado por Antônio Ferro, que era o diretor do Secretariado de Propaganda Nacional. E ele pergunta quando é que ele acha que a ditadura militar vai cair. Ele tem uma frase belíssima, que ele diz assim: os militares puseram a ditadura no poder, só os militares tiraram a ditadura do poder. E foi o que fez, foi o que aconteceu. Né? E foi um processo que, seguido depois de movimentos populares, aí sim, voltam os exilados, voltam, e entra o Partido Comunista, que estava muito bem organizado, entra o Partido Socialista, e há campanhas de educação do povo, né? Há campanhas de civismo, de explicar por que eles têm que votar, né? Há propostas de reforma agrária, né? Com a ocupação da Casa dos Braganças no Alentejo, né? Ocuparam Bela Vista, que fizeram a reforma agrária por conta própria. Né? Há experiências muito gratificantes e muito de convulsão popular depois do 25 de abril. E eu acho que essa convulsão popular é que deu origem a uma sociedade que aprendeu a lutar, né, por direitos, aprendeu a cobrar do Estado determinados direitos. Né? Você tem vou fazer propaganda, você tem um Estado o português hoje em dia que tem um primeiro-ministro que aparece na televisão e que diz que os bancos que se lixem, que já foram ajudados suficientes, que agora é hora de se ajudar o povo. Um primeiro-ministro que é filho de um indiano, filho de uma mulher que se divorciou desse indiano, é jornalista ainda, a Maria Antônia Paula, que foi uma mulher, foi uma feminista. Né? Botou um homem de porta para fora quando, antes do 25 de abril, quando criou um filho sozinho a partir dos 9 anos. Quer dizer, é uma configuração completamente diferente do período salazarista. Né? Bem, Heloísa, muito obrigado aí pela entrevista, pela participação aqui nessa live. Agradeço também a todos que assistiram. E tem mais alguma coisa que você queira pontuar? Eu acho que, infelizmente, o Brasil de hoje precisa de maior participação. Né? Eu acho que as esquerdas estão discutindo muito, estão debatendo muito, as pessoas criticam muito o governo nas redes sociais, mas, concretamente, eu não vejo muita coisa. Né? Tem movimentos, tem tudo, mas eu acho que precisa de um impasse maior. Não digo que agora ninguém vai fazer nada, porque vamos deixar, talvez o coronavírus faça isso, espero que sim. Né? Ele é um vírus muito democrático, mas é parar o país, sabe? Eu acho que só parando o país é que se para essa escalada em direção a um governo de direita e talvez a uma nova ditadura militar. É esse o recado. Siga o exemplo de Grândola. Siga o exemplo de Grândola. Obrigado, tá, pela participação. Agradeço a todos que estão assistindo. Vamos encerrando essa live aqui. E aquela coisa, né? Se precavendo em relação ao Covid-19, todo mundo em casa, de quarentena. Obrigado. Agradecemos a todos por terem acompanhado o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. Revistatemalivre.com, desde 2002 fazendo história.